Olá, olá, tudo bem? Bom dia com este cenário. Boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo. Meu nome é Ivy Fávero, sou terapeuta e hoje o tema deste nosso bem natural é sobre a dependência e o medo das tecnologias. Vou conversar com a Cat Soares a respeito disso. Bem-vinda, Cat, tudo bem? Tudo bem, Ivi. Muito obrigada novamente pelo convite. Adoro estar aqui com você. Também E adoro. vamos falar sobre isso, que é um tema bem complexo, Eu né? acho que dá pra gente falar uns 2 ou 3 programas a respeito Sim, desse assunto, com né? certeza. Até porque se a gente falar de tecnologia, quando hoje falamos de tecnologia, pensamos logo neste equipamento. Sim, Mas não é só esse equipamento que a gente tem como tecnológico e muito menos a dependência apenas dele, né? A faca é um elemento tecnológico, o copo, a taça é um elemento tecnológico. E por quê? Porque são ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia para um monte de coisa. Dependemos de diferentes ferramentas. Mas o que mais preocupa as pessoas hoje é o uso, por exemplo, do celular, ficar na rede social. Tem gente que tem medo de não conseguir estar nas redes, estar dar conta da navegando. quantidade de informações, que eu acho que o que está gerando um excesso até de ansiedade é a quantidade de informações que a pessoa absorve durante o dia todo, e se ela não consegue dar conta de tudo que ela quer ver, de tudo que ela quer acompanhar, isso gera nela uma ansiedade mesmo. Sim. É engraçado isso, porque. Não, quer dizer, não é nada engraçado. Mas a gente tem isso já nas crianças, né? Sim, Crianças que não se veem sem este recurso. E muitas delas que não conseguem conversar com uma outra pessoa, olhando o olho no olho, como estamos fazendo agora, né? Elas preferem conversar pelo WhatsApp e eu vi isso essa semana de uma menina que eu atendo, a preocupação dela. Não sei como encerrar uma conversa se eu estiver frente a frente de uma pessoa. No WhatsApp é mais fácil, acabou a conversa, a gente manda uma figurinha, manda um emoji e tá tudo bem. isso seria necessário ser trabalhado com ela, porque ela com certeza vai ter dificuldade para dizer não na vida real. Para falar, não, eu não posso, eu não quero. Porque se ela tem dificuldade de encerrar uma conversa, ela com certeza tem aí uma dificuldade em falar não, e esse não talvez seja muito importante para ela, para colocar limites na vida dela, né? E hoje o celular, se nós formos olhar um pouco ali no passado, não tão distante assim, o celular hoje é um grande aliado, porque você pode viajar só com ele, Sim. né? Ele faz todas as funções. Ele vai fazer a ligação, ele vai fazer o vídeo, ele vai fazer a foto, ele vai registrar os momentos, e não era assim, né? E Nós ele tínhamos. também vai pagar conta. Sim, hoje funciona como cartão de crédito, de débito, enfim, banco, todas Tudo. as funções estão ali. Então, ele é realmente um grande aliado, né? Desde que você use-o com moderação, como acho que como tudo na vida, né? A grande chave é você descobrir um equilíbrio entre as coisas. Ter esse equilíbrio. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Tem gente que consome conteúdo o tempo inteiro. Então, ela está deixando de se aprofundar em um estudo, em uma matéria. Então, vai ficar ali, na superficialidade, à beira de quase tudo. Aí fica, eu sei de quase tudo um pouco e de quase tudo mal, né? Esse consumo de conteúdo que eu acho que é preocupante. Você usar Não o que. celular de forma que não seja que não agregue para você,
coisas positivas, né? Porque é muito positivo você ter um aparelho que faz tudo para você. Ele tá ali, ele é uma peça-chave. Ele É o seu vai multiuso ter seu aqui. passaporte, vai ter seu RG, tem sua carteira de identidade, ele tem tudo. Então, assim, ele é uma peça-chave hoje na nossa vida. Então, a Sim, tecnologia veio para ajudar, mas depende de como você vai utilizá-la, sim. exatamente. Depende muito de como você faz o uso. Depende muito de, por exemplo, vamos falar do consumo da informação, né? Não é porque eu tenho todas essas informações disponíveis nesse equipamentozinho pocket, né? Que essas informações são de qualidade. Sim, Ou que essas informações são verdadeiras. verdadeiras. Então, eu adoro fazer pesquisa na internet. Eu uso muito o próprio Instagram para saber o que está acontecendo no mundo, uma vez que eu pouco vejo televisão e pouco escuto rádio. Então, as notícias, as informações, muitas vezes é nessa fonte ou em outras fontes que eu vou buscar. Mas eu sou adulta, Sim, em tese, tenho um equilíbrio para fazer essa busca, para não acreditar em tudo que me mostra, sabendo que existem os algoritmos isso, por que é o mais trás de importante. tudo e que eu estou aqui falando agora, e pode ser que daqui a pouquinho apareçam para mim notícias, informações, coisas a respeito do que estamos falando, né? Inteligência artificial, algoritmo e tal. Agora, como eu faço para não depender totalmente desse equipamento e não ter medo dele e saber que eu tenho uma vida real aqui fora, né? Acho que para você não ter medo dele, acho que o primeiro passo é você viver a vida real e entender pelos seus olhos, pelo seu olhar, o que está acontecendo no mundo. Não só através dele, mas observando mesmo o movimento das coisas, né? Porque nós vivemos na impermanência, então tudo está sempre em movimento. A inteligência artificial, ela joga você, se você ficar só na tela, só consumindo conteúdo por ali, a inteligência artificial é um algoritmo e ela vai levar você para uma bolha. E Uhum. aí você só vai receber informações daquela bolha, sem saber o que realmente está acontecendo no mundo. Então ele vai colocando as pessoas em bolhas, onde vão se criar o pró e o contra. Então tem a bolha do pró e tem a bolha do contra. E isso é para todos os assuntos. Sim. É impressionante assim, se você pesquisar apenas sobre um assunto, ele vai te levar para aquele caminho. Se você pesquisar contra aquele assunto, ele vai te levar para outro caminho. E aí vão se criando os grupos que acabam se degladiando ali dentro da tecnologia, porque Uhum. não é a vida real acontecendo. Você precisa sair dessa bolha, fazer pesquisas reais, olhar com um olhar mais apurado, mais atento, né, mais consciente, para que você consiga criar uma opinião, a Sua, né? sua opinião. Não ser um E repetidor. não ser um repetidor. Ótimo, Ivi, é isso mesmo. Não Porque é ser um isso. repetidor da bolha em que você está frequentando. Às vezes Porque a eu ideia é escuto. cegar as pessoas. Aham. E funciona. Funciona. Porque às vezes eu escuto uns absurdos que eu Uhum. falo, gente, mas de onde essa pessoa tirou essa informação? Ela tirou porque ela tá ali, né? Dentro daquela bolha. Então ela só consegue obter informações daquela forma. Então, é aquilo que ela vai acreditar. É, E acho que o axioma número um, pelo menos para nós, na nossa filosofia, é não acredite. Não exatamente. acredite. Eu faço um curso de teologia e a primeira coisa que o professor falou no primeiro dia foi: duvide de tudo que disserem para você. Ótimo. Ele está certíssimo. Certíssimo. Então isso é legal porque te faz também ir à busca de outras coisas, Da né? sua
própria opinião, né? De você estar consciente e observar. Porque hoje as pessoas têm muito medo da inteligência artificial. Precisa ter um pouco de receio, sim. Nós não Sim. conhecemos, não sabemos, é uma coisa completamente nova. Mas você precisa ir buscar a sua própria opinião sobre o assunto. Exatamente. O que a gente pode dizer com toda certeza é que tá tudo interligado. A tecnologia, ela está aí a nosso favor, Sim. e aí vai depender muito de como a gente usa isso para que ela esteja realmente a nosso favor. E aí eu estava lendo a respeito, foi feita uma pesquisa bem recente por um professor de psicologia organizacional e saúde da Universidade de Lancaster, justamente sobre o uso excessivo de smartphone, tablet, esses recursos tecnológicos que a gente está falando aqui, né? E nessa pesquisa ele chega à conclusão que o uso excessivo deste equipamento e equipamentos similares a esse aqui podem levar à insônia, à depressão e ao estresse. E aí eu, como terapeuta, vou te dizer por quê. Porque além de você estar vivendo uma realidade que talvez seja muito longe da sua, né? Vamos pensar aqui o que é a depressão, né? A depressão é a saudade do passado, querer que esse passado se repita. A insônia vem desse estresse e dessa depressão e também da ansiedade, porque você tá com saudade do seu passado e tá querendo viver o futuro ao mesmo tempo. E não dá, né? Sim. Você tem que viver o presente, seja ele como for, encarando os desafios, né? E aí, quando a gente fala de criança, eu acho que é ainda pior, porque vemos praticamente o neném saindo da maternidade já com o telefone na mão. E tem até uma propaganda, não sei exatamente do que é, não me recordo, mas mostra justamente no momento do parto, a criança nasce, já sai, já cata o telefone de alguém e já sai andando pelo hospital. Realmente, as crianças aprendem muito rápido a manusear os smartphones, os tablets. Agora, como é que isso acontece? Que dependência isso vai causar? E se não for junto com um adulto responsável, se não for junto com alguém que tenha um pensamento de, ok, você pode usar para se distrair um pouquinho, mas é muito melhor você brincar com jogos de encaixe, você faz outras conexões, né, quando você conversa, quando você engatinha, no caso das crianças. Então, não que eu seja contra você dar um recurso tecnológico para a criança, mas por quanto tempo isso vai ser oferecido e com que finalidade? Eu acredito que a criança ela tem que continuar se desenvolvendo do mesmo jeito, né? Os primeiros engatinhar, os primeiros passos. Acho que os pais têm que ser os moderadores para que essa tecnologia chegue nas mãos das crianças, né? Não precisa ser cedo, não. Não há necessidade disso. Eu não acredito que haja necessidade. Eles já vão vir preparados para essa tecnologia, porque eles já estão nascendo nesse tempo, Sim. né? Então eles vão vir preparados para isso. É diferente de nós, da nossa geração ou de algumas gerações anteriores, que estão, nós estamos nos adaptando a essa tecnologia. Essas crianças não, elas já estão nascendo nessa era, então eles já vão ter facilidade para isso. Sim. E os pais precisam deixar que as crianças desenvolvam ali aquela parte emocional, do prazer de tocar o brinquedo, de encaixar o brinquedo, da mesma forma como sempre foi. Para aí sim, mais para frente, brincar com o celular, com um brinquedo mais tecnológico e tudo mais, né? É importante a gente dizer isso, porque muitas vezes a gente vê as crianças, e especialmente os adolescentes, eles estão juntos no mesmo lugar, só que eles não estão se falando.
eles estão fazendo alguma coisa na internet. Pode ser jogando, pode ser até conversando com alguém, mas alguém que tá lá tão Cada distante um em um mundo em um mundo. diferente. Então, eles Exatamente. estão próximos, mas eles não estão juntos. E talvez isso seja um grande desafio da tecnologia, né? Fazer com que as pessoas continuem ali se socializando, convivendo, tendo esse olho no olho. E as crianças, especialmente a partir do momento que elas têm a facilidade de estar com o celular na mão, que ela não precise se aprimorar com uma outra pessoa, isso é muito fácil. Torna a vida fácil e difícil, né? Porque assim, se ela não tiver essa parte que ela precisa lidar com os desafios do crescimento, que é quando você se torna adolescente, que você está se sentindo esquisito. Acho que todo mundo foi adolescente e sabe como é, Opa! né? E nós não tivemos nada disso. Então, hoje, para eles, eu tô me sentindo esquisito, então eu vou me esconder aqui, vou ter um relacionamento, ou relacionamentos, me relacionar. Relacionamento, como eu digo, não é, quer dizer, não quero dizer Amoroso. namoroso, mas sim me relacionar com pessoas somente aqui, porque é mais fácil, aqui não há julgamentos, mas a vida real há E não julgamentos. é só isso, né? A gente percebe as crianças querendo conversar apenas pelo celular, e aí é um mundo que ela também cria. Se é uma Sim, criança tímida, por exemplo, ou que não se sente merecedora, ou que se sente rejeitada, ela, ainda que ela use o próprio nome, mas ela se coloca como um personagem ali. sim, ela vai criar um ambiente seguro para Exatamente. permanecer naquele lugar. Ela não vai desenvolver habilidades emocionais para lidar com essa dificuldade, esse desafio que é você se desenvolver emocionalmente, né? Ela vai permanecer criança se deixar. Não só isso, né? E aí eu acho que é também onde mora o perigo. São vários. Primeiro, não é? Porque, ó, uma São muitos. criança que está, e não é só criança, criança, adulto, todo Adulto, mundo, que fica dependente emocionalmente do celular, do tablet, das redes sociais, porque não é o equipamento, né? É o equipamento e tudo que vem com ele. Primeiro, ela não vai praticar esporte, ela não vai para o sol, sim, então não tem vitamina D, tem o sedentarismo. Aí, muito provavelmente, vai ser uma pessoa que vai estar aqui com o lanche e aqui com o no celular, celular. E uma outra coisa que eu acho que é muito perigosa, ela vai criar uma realidade paralela. sim. Ela vai colocar, claro, a gente não está falando de 100% das pessoas, né? Mas já vi muitas crianças e adolescentes que elas se colocam como esse personagem. Então, eu converso com a outra pessoa que eu conheci na internet e aí eu digo todas as minhas características positivas. Então, eu não vou ter aqui nesse meio nenhum problema. Eu vou ser, no caso feminino, eu vou ser uma mulher bonita, eu vou ser poderosa, eu vou ter isso, aquilo, determinados atributos que eu considerar que são legais. E eu não vou mostrar para outra pessoa quem eu, Ive, sou de verdade. Ela vai mostrar aquilo que ela gostaria de ser, mas sem se esforçar para ser. Porque Exatamente. aquilo é muito confortável. Ela vai criar um ambiente para ela que é. Por isso que eu falo que ela não vai crescer emocionalmente, ela não vai Ela não desenvolver vai. habilidades. Porque, assim, tudo que ela cria ali naquele ambiente virtual, ela pode ser na vida, se ela tiver vontade e força para tanto, Uhum. né? Se ela se esforçar, se ela tiver vontade, ela vai desenvolver as habilidades emocionais e ela vai poder ser essa pessoa. Só que ela vai precisar trabalhar isso. E num ambiente virtual, isso é muito rápido, porque ela não precisa fazer isso. E aí, ela pode desenvolver transtorno do sono, fobia social, né? Por quê?
A partir do momento que eu só consigo conversar com a outra pessoa pelo celular, pelos aplicativos de conversa, quando eu estiver frente a frente do outro, isso pode me causar uma ansiedade tremenda e eu não vou conseguir me relacionar com a pessoa aqui fora. E ela vai ter um medo imenso do julgamento. Medo do julgamento. Então ela vai ter muita dificuldade em se relacionar do lado de fora. E vai viver provavelmente aí uma vida, uma falsa, uma vida que não é uma vida verdadeira. Você imagina você estar comendo com o celular na mão, você não consegue nem saborear O alimento. ter prazer naquele alimento, porque você vive de forma inconsciente. E é isso sim que deve ser evitado. Eu acho que esse é um dos grandes desafios dos pais hoje, é fazer com que os filhos continuem vivendo uma vida real, com a tecnologia, porque a tecnologia é Tirando boa. proveito dela e Sim, não se deixando dominar. não apenas na tecnologia, mas com a tecnologia. E quando estivermos numa mesa, estamos comendo Ou com a família, ou conversando. conversando, ou com os amigos, procurem esquecer que o celular existe, né? E contar um ao outro as experiências de vida e ir trocando, porque é com essas trocas que você aprende. Exatamente. E aí é interessante porque várias vezes os pais, né, já me procuraram para dizer: meu filho, minha filha não sabe fazer amigos, não consegue fazer amigos, não consegue se comunicar. E uma das razões é justamente porque a comunicação, especialmente agora nos últimos 2 anos, por conta de toda a situação que a gente passou, Sim. foi muito por meio da tecnologia. E tudo bem, a gente aprendeu um monte de coisa bacana, a gente começou a fazer coisas diferentes do que a gente fazia antes, ou até de formas diferentes. A gente fez festa pelos Chá de aplicativos de bebê. reunião, né? Nós vivemos, continuamos vivendo, Em né? comunidade, ainda que Sim, ainda distantes. que distante, porque mas foi necessário, né? Foi um momento em que foi necessário aquilo. Ok, desenvolvemos habilidades novas, porque isso fez com que nós desenvolvesse, só que nós já voltamos à vida normal. Então, é preciso Que lá. é um novo normal, né? Não é o Sim, normal de não é o 2 anos normal, atrás. exatamente. E é legal isso. Então, assim, ninguém aqui está condenando o uso das tecnologias, ninguém aqui Sim, está condenando o uso das redes sociais ou dos aplicativos de conversa, muito pelo contrário, somos usuárias desses sim, com recursos certeza. tecnológicos também, mas tem que usar com parcimônia, né? Tem que É. usar fazendo um uso que não é criando uma dependência que você não consegue liberar, então, o seu equipamento E por uma hora eu ali. ouso dizer que nada substitui um abraço, né? Verdade. Um abraço apertado, carinhoso, faz com que você mude até a sua vibração. Uhum. Então, isso não existe no mundo virtual. Não, Não, não acredito que ainda não é vai possível. existir tão cedo. Então, aproveitem e abracem-se mais, né? Tenha esse contato físico e esse olho no olho, porque isso é muito importante para que você tenha uma vida com qualidade, né? Exatamente. Então, volte a se relacionar com as pessoas presencialmente, vá caminhar no parque. Ó, aqui a gente tem justamente esse Sim, cenário, né? Com vários estamos hoje no parque. caminhos. Então, chame alguém, vai caminhar no parque, vai sentar no banco da praia, vai tomar um café, se você for um adulto, na padaria, ou num café, ou vai se divertir, né? Vai ao cinema. E esquece um pouco esses recursos tecnológicos. Use sempre que você precisar, mas use com inteligência, não se deixe dominar. Ninguém está dizendo joga fora, não funciona, não presta, muito pelo contrário. Faça uso, mas faça um bom uso e aí você não vai precisar ter medo.
No caso das crianças, você pode oferecer o equipamento, mas não larga lá, né? Porque ela ainda não tem maturidade para fazer as melhores escolhas, isso é junto com os adultos. E é E é isso, isso. né, Cat? Mais alguma última dica para a gente encerrar esse programa de hoje? Acho que se tratando, quando a gente fala de crianças, né? Fazer com que elas frequentem um clube, um esporte, levar para brincar com os amigos, a escola. Acho que são pontos muito importantes. E quando tiver alguma dificuldade, procure observar, procurar uma ajuda, fazer com que eles entendam que é assim. Acho que se os pais lembrarem que eles também foram adolescentes e esquisitos, eles vão olhar para os filhos e vão falar: Nossa, ele está passando por essa Essa fase. esquisitice aqui é É, normal. é normal, deixa eu fazer alguma coisa para ajudá-los, É. sabe? E fazer com que eles passem por essa adolescência e por esses momentos de transformações de uma forma mais tranquila, suave, mas trabalhando a parte emocional deles para que eles cresçam e sejam adultos mais felizes. Então é isso. A gente encerra aqui esse nosso encontro todas as terças e quintas, a estreia de um episódio novo, sempre falando sobre coisas do nosso cotidiano que podem nos afetar positiva ou negativamente e dando sugestões de como fazer para superar essas questões, sempre com o foco na solução e não num problema. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo episódio.